A leitura diária do nosso sagrado Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Nós estamos no terceiro canto, capítulo 3, intitulado Os Passatempos do Senhor fora de Vrindavana. E hoje nós iremos ler o verso 4 e o verso 5. Pois o verso 4 não tem significado de Prabhupada. A gente sempre precisa ler as palavras de Prabhupada para nos iluminarmos. Então, antes de ler os versos, vamos aqui entoar um mantra em que nós reverenciamos a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo, e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, deixa eu ver a métrica para a gente ler aqui o verso em sânscrito. 4 e 5, né? Tá. Kakudmino vidhana sodamitva swayam varenagna jitimmuvaha tadbhagna mananapi gurdyatognyam jagnekshata shastra virta swashastrai. Tradução: subjugando os 7 touros, cujos focinhos não eram perfurados, o Senhor conseguiu a mão da princesa Nagnaditi na competição aberta para a escolha de seu noivo. Apesar de o Senhor ter saído vitorioso, seus rivais pediram a mão da princesa, o que provocou uma luta. Bem equipado com armas, o Senhor matou ou feriu todos eles, mas ele mesmo não foi ferido. Verso 5. Priyam prabhurgramya iva priyaya viditsurarchadyutarum yadarte vajryadravatam saganorushanda kridamirgonunamayam vadunam. Tradução: só para agradar a sua esposa querida, o Senhor trouxe o pé de flor parijata do céu, exatamente como faria com um esposo comum. Mas Indra, o rei do céu, induzido por suas esposas, dominado por elas como ele era, correu atrás do Senhor com toda a força para lutar com ele. Agora sim, vamos ler o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Certa feita, o Senhor foi ao planeta celestial presentear com um brinco a Aditi, a mãe dos semideuses, e sua esposa Satyabhama também foi com ele. Há um pé de flor especial chamado Parijata, que só cresce nos planetas celestiais, e Satyabhama quis esta planta. Só para agradar sua esposa, como um esposo comum, o Senhor trouxe a planta consigo. Isso encolerizou Vajri, ou o controlador do raio, que é Indra, né? As esposas de Indra inspiraram a correr atrás do Senhor para lutar. E Indra, por ser um esposo dominado pelas esposas e também um tolo, deu ouvidos a elas e ousou lutar com Krishna. Ele agiu como um tolo nessa ocasião, porque se esqueceu que tudo pertence ao Senhor. Não houve omissão da parte do Senhor, muito embora ele tivesse tirado a planta do reino celestial. Mas porque Indra era dominado por suas belas esposas, tais como Shati, ele se tornou um tolo. Assim como todos aqueles que são dominados por suas esposas geralmente são tolos. Indra achou que Krishna era um esposo dominado pela Indra achou que Krishna era um esposo dominado pela esposa, que somente pela vontade de sua esposa Satyabhama depredara a propriedade do céu, e por isso ele julgou que Krishna podia ser punido.
Ele esqueceu que o Senhor é o proprietário de todas as coisas e não pode ser dominado pela esposa. O Senhor é totalmente independente e unicamente por sua vontade ele pode ter centenas e milhares de esposas como Satyabhama. Portanto, ele não estava apegado a Satyabhama por esta ser uma esposa bonita, mas ele estava satisfeito com o serviço devocional prestado por ela e, por conseguinte, quis corresponder à devoção pura de sua devota. Srila Prabhupada aqui. Então, antes de comentar aqui os versos e o significado de Prabhupada, eu vou pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências aos nossos mestres espirituais e a todos os devotos Vaishnavas. Om Agyananti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, o meu mestre espiritual abriu os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Eu ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os Vaishnavas que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia e os salvadores das almas caídas. Mukam karoti vanchanam pangum langayate grimya kirpatamana vandeshri guru dinatana. Ofereço minhas reverências a meu mestre espiritual, pois pela sua misericórdia um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Vamos ler os versos então. Deu um friozinho aqui. Deu um friozinho aqui agora. Subjugando 7 touros cujos focinhos não eram perfurados, o Senhor conseguiu a mão da princesa Nagnaditi na competição aberta para a escolha de seu noivo. Apesar de o Senhor ter saído vitorioso, seus rivais pediram a mão da princesa, o que provocou uma luta. Bem equipado com armas, o Senhor matou ou feriu todos eles, mas ele mesmo não foi ferido. E o verso 5, só para agradar a sua esposa querida, o Senhor trouxe o pé de flor parijata do céu, exatamente como faria um esposo comum. Mas Indra, o rei do céu, induzido por suas esposas, dominado por elas, como ele era, correu atrás do Senhor com toda a força para lutar com ele. Hare Krishna. Então, como a gente sabe aqui, Uddhava, que é primo e devoto de Krishna, está falando com Vidura, que é tio dos Pandavas e também um devoto de Krishna. Ele está lembrando da vida de Krishna, porque nesse momento que eles estão conversando, recentemente Krishna, que é o próprio Deus que veio aqui à Terra há 5.000 anos, ele há pouco tempo aqui, nesse momento, voltou ao mundo espiritual. Então ele está ali relembrando a vida de Krishna. Então aqui está falando de como ele ganhou a mão da princesa Nagnaditi, nessa cerimônia de Swayamvara. Swayamvara é uma cerimônia em que as princesas elas escolhem quem que vai ser o noivo, quem que vai casar com elas. Geralmente é colocado uma prova assim muito difícil, né? E a pessoa, o pretendente ali deveria conseguir fazer um feito muito difícil, porque para ver se ele realmente é apto para proteger, né, a esposa. Então, né, no caso aqui de Nagnaditi, a prova tinha que dominar 7 touros. E aqui fala 7 touros cujos focinhos não eram perfurados, né? Porque tem alguns touros que, né, furam ali o focinho, coloca aquela argola, e aí quando, né, assim fica mais fácil de subjugá-los, como está falando. Mas aqui Krishna
muito facilmente. Imagina, 7 touros, meu Deus do céu. Imagina, é difícil subjugar um touro, 2, 7 touros, meu Deus do céu. Praticamente impossível, né? Realmente só mesmo o próprio Deus conseguiria fazer isso. Então aqui fala que ele, né, facilmente subjugou os 7 touros, mas os outros, né, pretendentes ali da princesa não ficaram felizes com isso, né? Mesmo ele tendo ganho ali a prova. Eles quiseram sim guerrear com Cristo, né? E aí fala que também, olha, imagina, se ele subjugou 7 touros facilmente, que dizer de seres humanos ali comuns, né? Para Deus tudo é muito fácil de fazer, né? Então, teve uma luta ali entre os outros pretendentes e Krishna, mas foi muito fácil. Falou que Krishna venceu todos muito facilmente. Alguns ele feriu, outros ele terminou matando, mas ele mesmo não sofreu nenhum arranhão, ele não foi ferido. Por quê? Porque Krishna é o próprio Deus que vem aqui para a Terra. Só um detalhe, né? Quando a gente ouve essas histórias assim, como diria a Rainha Kunti, desconcertantes, a gente tem que entender alguns pontos. Por exemplo, Deus casando, né? É tão diferente esse conceito para os devotos que estão acostumados, né? A gente está assim, mas por que Deus não pode casar? Né? Se a gente pode casar, por que Deus não poderia? E a gente tem que compreender isso, que Deus, tendo uma personalidade como a gente, ele tem assim toda a variedade de opções às mãos dele, né? Então, se a gente pode ter amigos e também pode ter esposas, e também pode ter pai, pode ter mãe, pode ter filho, por que Deus não poderia ter alguma possibilidade de relacionamento? Então ele tem. Mas como vai mostrar aqui no próximo verso, que o Prabhupada falou muito bem no comentário, é diferente, porque às vezes esses relacionamentos, né, sobretudo conjugais, são motivados pela luxúria. Você quer desfrutar da outra pessoa, então você casa com ela, namora, ou alguma coisa assim. Mas aqui a gente vê que não é o caso de Krishna. A gente já falou sobre isso, quando Krishna casa, na verdade, para atender o desejo, né, daquela devota específica, né, daquelas devotas que têm o desejo de casar com Krishna, de ter essa relação conjugal com Krishna, porque elas têm um amor muito grande por Krishna, né, esse amor conjugal. São devotas, não é porque ele é luxurioso e quer casar com elas, né, porque Deus ele é autossatisfeito. Então esse é um ponto, né? Então Deus tem todas as possibilidades, e não que ele precise casar com alguém para ficar feliz, ele é autossatisfeito, mas assim ele faz, até mesmo, como a gente falou, para atrair a nossa atenção para as atividades dele e para que a gente possa ficar meditando em Deus. Então lembrando, olha só, meu Deus, mas como é que Cristo conseguiu? Imagina ele lá na arena com 7 touros, subjugando os touros, depois vários, né, príncipes ali, vários competidores foram guerrear com Cristo, ele venceu todos sem levar um só arranhão. Meu Deus, você fica meditando nisso e fica lembrando de Deus. Essa é a ideia, né? A gente está sempre em consciência de Cristo. Por isso o Prabhupada chamou Sociedade Internacional para Consciência de Cristo, para mostrar que não é uma mudança externa, e sim uma mudança interna. Então por isso ele faz essas atividades maravilhosas que ele mesmo não precisa executar, como ele fala no 4º capítulo da Bhagavad Gita. Eu sou não nascido, meu corpo é eterno, indeteriorável, eu sou o Senhor e controlador de tudo, mas mesmo assim eu venho aqui para o planeta Terra de tempos em tempos. Quando tem um predomínio da irreligião, eu venho aqui organizar e restabelecer a religião, proteger meus devotos, acabar com as pessoas problemáticas que estão causando a irreligião. Então, quando isso acontece, por exemplo, então falou que ele matou alguns dos príncipes ali que estavam ali, né? E ele fala que ele vem justamente isso, restabelecer a religião. Então, algumas pessoas que são muito impiedosas, Krishna mata mesmo, mas não é aquela
não é com ira, assim. Tem uma foto não, né? Uma imagem muito bonita que é de Krishna, eu acho muito bonita, que é de Krishna matando Kamsa. E ele está prestes a dar um soco, assim, um soco fatal em Kamsa, mas ele está com um semblante muito tranquilo, muito paz, não é assim que está com ira. Está muito tranquilo. Porque, na verdade, não é que é algo negativo quando Krishna mata essas pessoas ímpias. Pelo contrário, porque como Krishna é totalmente espiritual, totalmente puro, essas pessoas que têm contato com Ele, que abandonam o corpo ali, imagina, diante de Krishna, elas obtêm a liberação, né, desse ciclo de nascimentos e mortes na vida material. Então, imagina, é uma bênção que Ele dá. É dito que se essas mesmas pessoas fossem, sei lá, morrer naturalmente, elas teriam que vir assim, muitas vidas seguidas para sofrer muito para pagar pelo karma delas, por todo o sofrimento que elas causaram a outras pessoas também. Mas quando Krishna entra em contato com elas e vence essas pessoas em uma luta, elas obtêm a liberação. Então não é que Krishna vai e mata umas pessoas, como é que Deus vai e uns ele mata e outros ele protege? Não, mas sempre é misericórdia. Quando ele protege os devotos, é misericórdia. Quando ele mata os demônios, ele dá a salvação para os demônios. Porque os demônios não são demônios, né? Demônios que eu falo são essas almas puras que estão em corpos agindo de uma forma ímpia, de uma forma que a gente chama demoníaca. Então é diferente, né? São almas puras que precisam ser liberadas. Então esse foi o verso 4, né? Vou reler, se vocês tiverem algum comentário ou pergunta, tá? Subjugando 7 touros, cujos focinhos não eram perfurados, o Senhor conseguiu a mão da princesa Nagnaditi na competição aberta para a escolha do seu noivo. Apesar de o Senhor ter saído vitorioso, seus rivais pediram a mão da princesa, o que provocou uma luta. Bem equipado com armas, o Senhor matou ou feriu todos eles, mas ele mesmo não foi ferido. Aí o verso 5, né, vamos lembrar, só para agradar a sua esposa querida. Aqui ele já está falando de outra esposa, tá? Que é Satyabhama. Krishna teve 16.108 esposas, mas como a gente falou, não é porque ele estava querendo sim casar com uma e casar com outra, não. Foi para dar proteção a elas, dar prazer a elas, porque elas desejaram tê-lo como esposo. Então, só para agradar a sua esposa querida, o Senhor trouxe o pé de flor paridjata do céu, exatamente como faria um esposo comum. Mas Indra, o rei do céu, induzido por suas esposas, dominado por elas como ele era, correu atrás do Senhor com toda a força para lutar com ele. Então está contando aqui, né? O padre explica já aqui no significado, que certa vez Krishna foi levar ali um presente para Aditi, que é a mãe dos semideuses, e ele estava, né? Ele não foi sozinho, ele foi com a sua esposa Satyabhama. E aí quando ela está lá, ela vê aquela árvore, que árvore linda, que flor linda, paridjata, imagina a fragrância da flor paridjata, ela nunca vi isso. Ai, Krishna, pega para mim, eu quero. Assim são os casais, né? E aí Krishna, como esposo comum, ele dá o exemplo. Ele fala isso no 4º capítulo da Bhagavad Gita, quando ele se revela, quando ele fala para Arjuna, eu sou o próprio Deus. Ele fala, eu não preciso fazer nada. Imagina, que obrigação Deus tem de fazer qualquer coisa, de lutar, de casar, de pegar a flor que a esposa quer. E ele não precisa fazer nada. Mas ele fala assim, mas eu não preciso agir, mas eu ajo para dar exemplo. Então, olha só como ele foi um esposo amoroso. A esposa quis a flor que tem lá nos planetas celestiais. Ele sabia que podia dar rolo, porque, né, não pertence a esse planeta, aquela flor. Mas ele quis agradar a esposa, como falou aqui, como faria um esposo comum. Então, ele vai agradar a esposa pegando aquela flor. Mas aí Indra, que é o rei dos céus, tem semideuses, né? A gente usa esse termo para essa tradução para a palavra Deva, que Devas são quem estão por trás de fenômenos na natureza, por exemplo, o Sol, né? Tem uma entidade ali, né? Um Deva que controla o Sol, a Lua, o vento, a chuva, o mar, sabe? Então, Indra é o controlador ali das chuvas, dos céus. E ele fica muito bravo, assim, porque ele é muito orgulhoso, a verdade é essa, porque
né? Dentre os devas, ele é ali, tem uma posição elevada. Então, assim como a gente pode ver aqui no mundo material, às vezes as pessoas, até pessoas boas, quando elas conseguem um certo poder, elas terminam ficando orgulhosas, né? Podem se corromper um pouco. Infelizmente não é diferente com esses seres assim que são muito elevados. Imagina, para você poder controlar a chuva, porque isso não é uma pessoa fixa, tá? Não é assim que desde sempre foi a mesma pessoa que estava controlando o sol, a chuva, não. Esses devas, eles são almas como a gente, só que eles são almas tão evoluídas que eles puderam ocupar esse cargo, né? Mas eles morrem também, depois outra alma ocupa esse cargo. E, bem, às vezes eles ficam confundidos, como aconteceu com Indra, né? Está contando aqui, quando Indra ficou confuso, né? Não entendeu, não lembrou que Krishna era o próprio Deus, que, imagina, Krishna é Deus, é o Criador de tudo. Se Krishna quer vir aqui pegar qualquer coisa aqui, né? Quer vir pegar meu copo d'água, eu vou brigar com Krishna porque ele pegou meu copo d'água. A água é dele, como é que eu vou brigar com ele? Então Indra esqueceu isso, né? Quem colocou a flor parijata ali foi o próprio Krishna, né? O Senhor Brahma criou, mas por intermédio da potência que Krishna dá a ele. Então, é uma coisa meio sem noção aqui de Indra, né? Teve aquele outro momento também, né? Que a gente contou, acho que outro dia, de quando Indra também fica irado com Krishna, porque os habitantes de Gokula, de Vrindavana, eles estão fazendo uma oferenda para Indra, porque ele mandou chuva, né, e teve uma boa colheita, mas aí Krishna falou assim, não, mas não precisa, ele está fazendo só o dever dele. Se for para fazer a oferenda, assim, adorar alguém, a gente tem que adorar a colina de Govardhana, que ela dá o pasto para as vacas, dá as frutas, ela está dando tudo. Daí convence mudar a adoração para Govardhana, e Indra, quando fica sabendo disso, ele fica muito bravo e manda uma chuva torrencial, mas Krishna protege todos os habitantes. E depois, quando Indra percebe isso, ele vê que ele se confundiu e vai lá e presta reverências e pede perdão, né? Mas mais tarde, como a gente está vendo aqui, de novo ele constantemente se esquece. A gente é parecido com isso, né? Quando a gente entra em contato, sim, com a consciência de Krishna, meu Deus, a consciência de Krishna realmente é tudo, a meta é pensar sempre em Krishna. Mas às vezes a gente pensa em Krishna e às vezes a gente não pensa, às vezes a gente esquece de Krishna, né? Não é 100% bem. Talvez você esteja com a mente fixa em Krishna, eu infelizmente não estou ainda. Às vezes eu me pego assim, não pensando em Krishna, eu fico assim, uau, como é fácil esquecer Krishna, não é tão fácil lembrar Krishna, mas é tão fácil esquecer. E, bem, eu vou falar mais sobre isso depois, mas a melhor maneira, assim, mas como que eu posso estar constantemente lembrando de Krishna? É muito difícil. Não, é muito fácil. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A gente pode estar constantemente meditando nos seus santos nomes. E algumas pessoas relatam isso, né? Que às vezes, mais talvez no começo, mas se a gente pratica, pode acontecer isso. De tanto que a gente ouve Hare Krishna e canta Hare Krishna, você está parado do nada. E na sua mente fica lá, Hare Krishna, que nem quando tem essas músicas chiclete, né? Que ficam na nossa mente sem a gente querer, mas o Mahamantra é favorável, que fica na nossa mente, né? Sem a gente querer. Bem, então é isso. Indra, infelizmente, às vezes vai e ele se ilude porque ele tem aquele posto, ele fica confuso. O próprio Senhor Brahma, que é a alma que é encarregada de criar cada universo material específico, existem vários universos materiais, cada um deles tem um criador que é o Senhor Brahma, e Krishna vai para cada um deles e, assim, dá a eles a potência e os elementos para criar um universo material. E, né, o Senhor Brahma, é dito que ele ora para Krishna assim, Krishna, por favor, não me deixe ficar confuso, achando que eu que sou a causa disso tudo. Mas embora ele peça isso para Krishna, ele fica confuso, ele esquece que Krishna é Deus. Isso acontece, né? Então, mesmo esses seres celestiais são falíveis. Então, mostra que a gente não tem como meta, então eu vou adorar Indra, eu vou adorar Surya, eu vou adorar Chandra, eu vou adorar qualquer outro deva, né? Porque eles são falíveis, diferentemente de Krishna. E outro ponto que coloca aqui é que ele mostra essa diferença, né, de Krishna e de Indra, porque Indra foi atrás de Krishna querer brigar, imagina,
Porque as esposas falaram para ele: olha, Indra, ele está levando a flor parijata, você não pode deixar, mas a flor aqui é nossa, a flor de celestial. E aí, motivado pelas esposas, ele foi lá. Mas a motivação de Indra não era assim transcendental, que nem Krishna, né? Que a esposa pediu, ele foi, como o Prabhupada fala, para reciprocar o amor, a devoção que ela tinha. Não, Indra era luxurioso, né? A gente sabe aqui, como a gente ouviu outro dia, não lembro nem quem contou a história, de que uma certa vez Indra desejou a esposa do próprio mestre espiritual dele, se não me engano, e aí ele foi amaldiçoado a ter várias vaginas no seu corpo. Imagina só, você só pensa nisso, então pronto. Aí depois ele vai, ele pede perdão e tudo, e aí troca, então o corpo dele fica cheio de olhos, né, que é para ele ficar ligado de não errar de novo. Então pronto, então mostra que a motivação de Indra é diferente. A gente vê alguns casais assim, a motivação dos casais apenas sexual, e não deve ser assim, né? A gente fala sobre isso, sobre o casal, tem que ter uma relação de servir, de querer servir, uma relação de amizade, uma relação de querer cuidar, uma relação, antes de qualquer coisa, de admirar, e por último, né, uma relação conjugal. Mas mostra que não, que Indra, ele era luxurioso e ele só foi atrás de lutar com Krishna por conta da influência das suas esposas. Não foi uma influência transcendental, diferentemente como a gente vê de Krishna, né, que no final Prabhupada fala que Krishna não é que ele estava apegado a Satyabhama porque ela era uma esposa muito bonita, mas ele estava satisfeito com o serviço devocional e ele quis corresponder à devoção pura da sua devota. Então Krishna é assim. E Yatamam Prapadantetam Sataiva Bhajamyaham. Ele fala na Bhagavad Gita: à medida que você se rende a mim, eu reciproco proporcionalmente. Então os devotos que amam muito Krishna oferecem tudo para Krishna, oferecem suas vidas para Krishna. Deus, Krishna, reciproca. Então foi o que ele fez com Satyabhama. Deixa eu só reler os versos. A Vishnu Priya, acho que ela tem algum comentário, alguma pergunta, que ela colocou a cabecinha ali fora do altar. Então, verso 4: subjugando os 7 touros, cujos focinhos não eram perfurados, o Senhor conseguiu a mão da princesa Nagnaditi na competição aberta para a escolha do seu noivo. Apesar de o Senhor ter saído vitorioso, seus rivais pediram a mão da princesa, o que provocou uma luta. Bem equipado com armas, o Senhor matou ou feriu todos eles, mas ele mesmo não foi ferido. Verso 5: só para agradar sua esposa querida, o Senhor trouxe o pé de flor parijata do céu, exatamente como faria um esposo comum. Mas Indra, o rei do céu, induzido por suas esposas, dominado por elas como ele era, correu atrás do Senhor com toda a força para lutar com ele. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta ou comentário. E aí, Vishnu, você queria falar? Isso que ele fala, tanto o homem quanto a mulher, né? Ah, sim, claro. Essa questão do domínio, Ele fala o homem que é dominado. Ele fala que o homem que é dominado pela mulher e tudo, mas entenda, né, se fosse uma mulher, a mulher que é dominada pelo homem, ou o homem que é dominado por outro homem, né, ou a mulher por outra mulher, assim, pelo sexo, né, a pessoa que é dominada pelo sexo oposto ou pelo sexo que lhe atrai, independente de qual seja o sexo que... Ai, Jagannatha fez um comentário muito engraçado, falou assim: esse Deva ainda é muito sem vergonha e tolo. É verdade, Jagannatha, infelizmente ele é. E a gente às vezes é sem vergonha e tolo também, né? Então, ainda está mostrando assim essa natureza. A gente tem que se elevar além disso, né? A gente tem que se estabelecer em consciência de Krishna para não ser nem sem vergonha nem tolo. Jagannatha, Kaistome, bom dia.